Em um certo dia, você está indo para a sua escola e todos os alunos estão no auditório. O diretor da escola começa um discurso e choca a todos dizendo que um de seus professores havia sido assassinado. E aí, otakus, tudo certo? Eu sou Fernando e bem-vindos de volta ao canal. Hoje falaremos brevemente sobre Koelakant. Koelakant de Kaio Shimotsuki é um mangá bem curtinho de apenas 2 volumes, mas não se engane pelo seu tamanho. Esse mangá tem um quebra-cabeça psicológico cheio de suspense e reviravoltas que vão fazer essa história curta ser um verdadeiro banquete. Capítulo 1: Neve. Nossa história começa com a nossa protagonista Hisano Satomi, uma garota do ensino médio que está em meio a um discurso do diretor de sua escola. E em frente a todos os alunos, ele fala sobre o assassinato de um professor. Todos na escola ficam surpresos, porém, ao que parece, Hisano é a única que não sente nada com essa revelação. E com isso, vemos uma ovelha, e adiante só ela pode ver. A ovelha começa a lhe assombrar e todas as vezes que ela aparece é para isso, para encher o saco da nossa protagonista, encher a mente dela de dúvidas e medos, como por exemplo, você é muito fria e tudo mais. A ovelha é a representação visual de pensamentos ruins da Hisano. No mesmo local, nosso outro protagonista, o Kentaro Kohara, aparece, meio que voltando a Hisano para o mundo real. E ele fala que há policiais querendo falar com os representantes de sala para as investigações do caso do professor desfalecido. Nessa investigação, os policiais fazem vários questionamentos a ambos sobre o relacionamento deles com o professor. Nada demais. Porém, isso deixou Kentaro atiçado a fazer as próprias investigações. Após as conversas com os policiais, ambos são liberados e estão a caminho da saída da escola, onde encontram um homem carregando os antigos pertences do professor. Nisso, Kentaro simula um acidente, apenas para conseguir seu MP3 de volta, e consegue. Na saída, ambos estão se preparando para sair, e a Hisano encontra algo peculiar na bolsa do Ken, e ela reconhece, alegando que era ela, a menina da capa da revista que ele estava carregando. Isso foi em um acidente que ocorreu no apartamento dela anos atrás. Acidente esse que causou a morte de 2 vizinhos, um casal que supostamente cometeram um sus juntos. Mas algo que a Hisano nunca havia contado a ninguém surge na mente dela. Uma memória de uma criança com roupas cheias de sangue correndo em direção oposta do acidente. Pede pro Ken a revista dele emprestado e vai embora. A caminho de casa, ela fica presa por causa de uma nevasca. Então ela decide se abrigar em uma cabine telefônica. Até que um homem bonitão aparece e pede para ela que ela deixe ele utilizar a cabine. Mas o homem é tão rico, mas tão rico, que ele não possui notas baixas para utilizar o telefone público e pede a ela uma grana emprestada. Nisso, ela o empresta e ele devolve uma nota super alta. E ela meio que não aceita e fica insistindo que ele pegue a nota de volta e tudo mais. Até que ela acaba derrubando a bolsa dele e revela estar cheia de notas altas, um perfume caro e um pó compacto em forma de peixe. Nisso, ela pega esse pó compacto e ele fala pra ela que ela fica com o negócio em troca da nota. E de cara ela meio que aceita, mas algo estava errado naquilo. No pó compacto havia várias pedrinhas, porém faltava uma. Até que ela então tira da carteira uma pedrinha que se encaixava perfeitamente no local que estava faltando. Pedra essa que a criança derrubou enquanto se afastava do acidente de anos atrás. Sim, aquela mesma criança. Capítulo 2: Peixe. A Rissana, após pensar no ocorrido, acaba perdendo o equilíbrio pensando que o homem bonitão que está em sua frente é o assassino de sua própria mãe, especulando que na verdade o incidente de anos atrás não seria um suicídio, mas sim um assassinato. Então ela entra em choque após concluir que a pessoa que está em sua frente é um assassino. Então ele a segura pelo cachecol, evitando a sua queda, e ela retoma seus pensamentos. Nisso ela fala que a pedra encaixou certinho e ele pergunta se o peixe era dela, mas ela nega, falando que só parte da pedra era dela. Nisso ela devolve o peixe dele, não aceitando mais o que ela tinha aceitado no capítulo anterior, e fica de novo com aqueles papinhos de que não podia aceitar nada. E ele tasca um beijão nela, um beijão nela, dizendo que normalmente um beijo dele custa milão. E ela fica meio que corada, perguntando se o beijo dele realmente custa esse preço. E ele só fala que deram esse preço pra ele. Ele diz que vai deixar o dinheiro na lista telefônica pra ela buscar outro dia. E
e só vai embora. Na manhã seguinte, a Rissana acorda em sua casa, onde ela mora com sua madrasta e com os filhos dela. E ela odeia morar lá. Corta a cena novamente e ela está na escola, brisando pelo beijo do Branco de Neve. Até que ela é surpreendida com uma bofetada de neve de Kentaro. Ele a chama para um canto para ter uma conversa sós. E ele mostra uma obra-prima para ela. Apaixonado por você. Não. Infelizmente não era isso. Na fita, convenientemente, há uma gravação do professor contratando uns serviços de... Não vou continuar isso. Eu me recuso. Desculpa aí, mas ele fez coisas péssimas e basicamente ele mereceu o que teve. O professor filha da puta. Após ouvir a fita, eles decidem entregá-la a um dos policiais e convenientemente escolhem o policial bonitão. Ele de bom grado aceita a fita, mas os reprime por ter pego uma das provas do crime. Enfim, tica-tica. Enquanto tudo isso acontece, a Rissano só consegue pensar no beijo do cremonzinho lá. Que, aliás, o nome dele é Yukinari Yanai. Então, a cena corta e vemos o Yukinari em uma cafeteria, se encontrando com uma jovem mulher que estava estudando no local. Ele mal chega e ela já começa a falar sobre o cheiro dele, que estava parecido com a flor de uma tal de La Casa Blanca. Pô, uma estranhona, bicho. Então, conversa vai, conversa vem. E descobrimos que a mulher é a bichona mesmo, pai. Passa em primeiro lugar em medicina e pá. E a cena corta de novo. E estamos no departamento de polícia, uma sede especializada em homicídios. E o Tira Bonitão, ele mostra o gravador do Kentaro para os colegas e os policiais descobrem que uma garota do ensino fundamental iria fazer coisas pro defunto. Sim, é isso mesmo que você tá pensando. Porém, no fatídico dia que ela iria fazer essas coisas do job aí, ela teve aulas particulares com uma professora. Sim, uma professora particular. E quem é essa professora? Kurumi Shimizu. Sim, a mesma mulher que está conversando com o Yukinari. A conversa volta para os dois na cafeteria e o Yukinari acaba comentando sobre a Rissano e toda a história da escama. Até que a Kurumi começa com os papos tortos de fechar a boca da Rissano. Capítulo 3. Escama. O capítulo começa com a Rissano se produzindo toda para ir encontrar o bonitão. Nisso, temos uma conversa dela com a ovelha. E mais uma vez a ovelha vem com argumentos negativos sobre a Rissano, mas parece que ela sabe lidar bem com as críticas da ovelha. A cena corta e estamos na escola, onde as colegas de classe da Rissano notam a diferença na garota e até perguntam para onde ela estava indo. Ela deu uma passadinha de base, pá, e elas perguntam se era um encontro e tudo mais. Mas o Kentaro já corta dizendo que ambos iriam para o velório do Mojimen, o vulgo presunto. E sim, ela se esqueceu do velório. Ambos chegam no local e ficam avelando o corpo. E nos é mostrado que a Rissano odeia velórios. E não é pra menos. Ela perdeu seus pais muito nova. Então, ela se apressa para ir à cabine telefônica para ver o seu Milão, né? Pô, Milão? Quem deixa isso de graça para um desconhecido? Acaba chegando uma hora atrasada, mas mesmo assim, ela abre a lista telefônica e não encontra nada. E do nada surge uma mão das sombras. Era o Yukinari, entregando 5 milzão pra ela. E pergunta se ela tem troco, mas ela não tem. Sem escolhas, eles têm que ir para a casa dela trocar a nota? Bom, enfim, foi o que eles decidiram. Então ele a acompanha até seus aposentos. Chegando no prédio, o porteiro avisa a Rissano que está escutando um choro de uma criança há horas vindo do apartamento dela. Então ela corre até lá e vê um dos seus irmãos, meio-irmãos, sei lá. Já que no caso essa criança basicamente é filha da madrasta que casou com o pai dela e teve esse filho com um novo marido. Casos de família. Enfim, o moleque ele tava chorando sozinho e com febre. Nisso, a criança ela diz que teve uma febre e acabou dormindo. E quando acordou, tava sozinho no apartamento. E momentos após isso, a mãe da criança chega correndo com seu outro filho. E já chega o quê? Brutona, xingando pra caramba, Rissano, dizendo que saiu porque achou que a mulher ia voltar logo e quando finalmente chega, um homem. A Rissano ouvindo aquilo, ela acaba estourando pra cima da mulher e xinga ela e vai embora. A madrasta da Rissano
Hisano, estressada, ela dá uma bofetada na criança que não parava de chorar. E vendo aquilo, o Yukinari ficou putaço da vida. E meteu logo 5 dedos no pescoço da velha, ameaçando. Ele fala que se ela não é responsável o suficiente para ter filhos, que era pra ela não ter. E ele vai embora atrás da Hisano. No meio de um parque público, a Hisano acaba desmoronando em lágrimas, revelando para o Yukinari que ela perdeu seus pais e que não considerava aquele lugar como seu lar. E que já estava juntando um dinheirinho de um trabalho de meio período para se mudar. E se você, assim como a Hisano, quer mudar de vida, link na bio. Nisso, o Yukinari, vendo a Hisano cair em lágrimas, ele a abraça e começa a reconfortá-la. A cena corta e vemos o Kentaro conversando com seu tio Takeshi. Sim, o nome dele não é muito relevante, mas só considerei falar aqui porque, pô, meu pai se chama Takeshi. E é o tio Takeshi dos meus primos. Coincidência? Acho que não. Enfim, o Kentaro pede algumas fotos pra ele, pois o tio dele é o repórter que tirou a foto da Hisano e era o responsável por ir a fundo no caso do suicídio em dupla de anos atrás. Um trem começa a passar, impedindo a passagem do Kentaro, e ele de escutar o tio, o que ele estava falando por telefone. O tio fala que há muito tempo atrás ele entrevistou um garoto, que seria o filho sobrevivente do casal, e nos mostra uma ficha antiga, uma foto do Yukinari, que neste momento estava levando a Hisano para um lugar bem na frente dos olhos do Kentaro, bem estilão novela mexicana, sabe? E assim que se encerra o capítulo 3. Capítulo 4, Garra. O capítulo começa com uma memória muito pesada de um garoto que perdeu seu irmão por conta de uma gripe, que se transformou em uma pneumonia. Ele se preocupava muito com seu irmão e alertava sua mãe, porém ela não parecia muito interessada no assunto, até que um dia ele veio a falecer. A cena corta. Estamos em uma lembrança do tio Takeshi, no momento em que ele entrevistou Yukinari. Ele se apresenta para o garoto e pergunta a ele se lembra de algo, mas o garoto nega. Então, uma coisa deixou o Takeshi atento: o sorriso do garoto, que perdeu tudo. A cena corta e vemos o Yukinari e a Hisano dando uma pausa para ela amarrar o cardaço. Nisso, eles começam a conversar. Até a ovelha aparece enchendo a cabeça da Hisano de papo furado, mas ela já não liga mais. Até parece um gatinho lá. A mais linda. Enfim, ele pergunta pra ela se ela sempre morou naquela região. A ovelha até tenta impedir ela de contar, mas ela fala que morou em Saitama. E no prédio onde ela morava, houve um assassinato. E que na ida até o acidente, ela viu uma criança saindo de lá. E indo direto ao ponto, numa lapada só, ela pergunta se aquela criança era ele. E drasticamente, a cena é cortada. E vemos o desenrolar da investigação dos policiais. Resumindo, de alguma forma, eles chegaram ao hospital que tem ligação com o Mogi e ao assassinato dos pais do Yukinari. E lá, eles perguntam à recepcionista sobre o diretor do hospital. E ela os encaminha à casa pessoal do velho, que é literalmente nos fundos do hospital. Chegando lá, eles veem as plaquinhas com os nomes dos moradores. E qual é o nome que eles veem? Sim, da amiga do Yukinari. Plot. Atrás de plot. Voltando a Hisano, e esses cortes vai e vem de personagem parece muito novela. Enfim, ambos chegam à mesma cafeteria em que a professora está. Então eles começam a socializar e tal, até que por um leve descuido da Hisano por ciúmes, ela quase revela que ambos moravam no mesmo complexo. Mas o nosso Salvador aparece, Kentaro, com esse ar de descontração. Ele começa a falar e falar, e temos até uma comparação dele com o Doquinho. Muito da hora, aliás. Até que fica tarde e eles decidem ir para casa. Os homens de um lado e as mulheres de um outro. E como está tarde, a Hisano acaba indo para a casa da professora. Chegando lá, ela oferece um cobertor e vai pegar. E temos uma cena meio que sem contexto, onde a mulher pega uma faca e aponta para o pescoço da Hisano, enquanto ela dorme sentada no sofá. Enfim, o volume acaba.